Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora começar a falar sobre equações diferenciais em geral, a existência, unicidade, diferenciabilidade de soluções de uma equação diferencial ordinária geral de primeira ordem. Primeiro, soluções de equações diferenciais nem sempre são únicas e podem nem existir em geral. Isso é algo que nós precisamos ficar atentos. Então, sem qualquer restrição na regularidade dos dados da equação, podemos encontrar casos em que não temos única solução com os mesmos dados iniciais. Okay? Então, por exemplo, considerem esta equação diferencial ordinária, x' igual a x elevado a 2 terços. Ou seja, x' é igual a f de x, com f de x igual a x elevado a 2 terços, definida para t positivo. Observemos que para cada constante, esta função é uma solução da equação. Isto é fácil de verificar. Vocês pegam um c qualquer positivo e consideram esta função 1 sobre 27 t menos c ao cubo. Para o que é que seja o c? Okay? Esta função, que é 0 para t menor ou igual que c, e esta função 1 sobre 27 t menos c ao cubo para t maior que c, é sempre uma solução desta equação diferencial. Porém, a função constante igual a 0 também é uma solução. Okay? Então reparem que esta função aqui, a φc, ela também vale 0 em 0. Okay? Então, nós não temos unicidade de solução, mesmo fixando uma condição inicial, digamos, x0 igual a 0. Okay? O que daria o c igual a 0, por exemplo, mesmo assim, ou c maior que 0. Okay? Então não funciona, em geral, a unicidade. Por exemplo, também, se a função f de AB em R, que está na equação diferencial, não é integrável, okay? Então o x' igual a f de x não pode ter solução no intervalo AB. De fato, por exemplo, imaginemos, se φ de AB em R é uma solução, então nós sabemos que acontece o seguinte: φ de t é igual a φ de A mais uma integral de A até f de f em φ de S ds, para t entre A e B, se eu tenho uma solução entre A e B, né? Se φ é uma solução entre A e B. Mas reparem, por exemplo, a função 1 sobre x não é integrável no intervalo 0, 1. Portanto, eu não posso ter uma solução desta equação, né, nesse intervalo. Okay? X' igual a f de x não vai ter solução nesse intervalo. Vamos agora ver condições suficientes para a existência e unicidade de solução de um problema geral de valor inicial, uma equação diferencial, conhecido como problema de Cauchy. Então, vamos tentar achar uma solução única, arranjar condições suficientes para termos uma solução única para um problema de valor inicial, x' igual a f de x, de tal forma que em t0, ponto inicial, no tempo inicial, nós temos x0 como condição inicial, onde a função f, dada, é uma função com valores num espaço vetorial, dimensão finita, com um certo produto interno, e o domínio da função, ômega, é um aberto conexo dentro do produto R por E. Já sabemos que esta equação é equivalente a esta equação integral pelo teorema fundamental do cálculo, desde que, por exemplo, a t em xt, esta função x de t seja contínua, por exemplo. Pode ser até um pouquinho menos contínua, de fato, basta que isto aqui seja integrável, okay? Mas vamos simplificar, vamos supor que é contínua. Então, se eu tenho esta relação, eu tenho automaticamente esta, e para resolver isto aqui, eu tenho que ter isto. Okay? Então, achar soluções desta condição, desta equação, com esta condição inicial, é equivalente a achar uma função x de t que satisfaça esta relação aqui, esta relação integral. Há um teorema, o teorema de Picard, de existência e unicidade, que diz o seguinte: se a f for contínua e elipsiciana, numa certa vizinhança de t0 e de x0, t0 é o tempo inicial, x0 é a condição inicial, o valor inicial. Se a função for contínua elipsiciana numa certa vizinhança
de t0 e x0, né? E se ela for limitada também nesse conjuntinho, nessa vizinhança, então temos uma única solução da equação diferencial dada com aquela condição inicial, num certo intervalo, que eu chamei I de alfa, né? Em que o tamanho do intervalo, o raio, a distância entre o tempo inicial, né, e os tempos onde eu tenho definida a solução, é no máximo, mínimo, é pelo menos A ou B sobre M. Okay? Então, nós vamos definir tudo que está aqui, né, e vamos provar o teorema usando o teorema de ponto fixo para contração em espaços métricos. Ok? Então, definição de função lipschitziana. Portanto, uma função lipschitziana num certo espaço métrico, ela satisfaz esta relação f num dado ponto menos f em outro ponto é dominado por uma constante vezes a distância entre os pontos. Ok? Então, se eu tiver um certo espaço métrico, ômega 0, e f for uma função em ômega 0, com valores num espaço vetorial, nós dizemos que é lipschitziana se f de um ponto menos f em outro ponto é menor ou igual que uma constante, a constante de Lipschitz, vezes a distância entre os pontos. Algo que vocês já conhecem de análise, se f é lipschitziana, então ela é automaticamente contínua. Okay? Um exemplo muito importante, muito fundamental de função lipschitziana é uma função que tem derivadas parciais contínuas. Okay? Portanto, estas derivadas fornecem as famílias de transformações que são as derivadas parciais, né? Globalmente limitadas. Vamos assumir que elas são globalmente limitadas. Portanto, existe uma constante tal que, né, a norma destas aplicações lineares elas são limitadas. E vamos assumir que o ômega 0 é convexo. Então, nestas condições, né, f de ômega 0 em E com derivadas parciais, globalmente limitadas, com domínio convexo, ela é automaticamente lipschitziana. Ok? Então, a ideia da prova é simplesmente observar que a convexidade do domínio permite ligar dois pontos quaisquer no domínio por um segmento de reta, que eu representei assim aqui, né? E aplicar o teorema do valor médio neste segmento de reta, né? E obtemos que o valor da função, a diferença do valor da função nos extremos do segmento, né, vai ser menor ou igual que o valor da derivada em algum ponto no segmento, no interior do segmento, vezes a distância entre os extremos. Okay? Esse é o teorema do valor médio em Rn. Né? Nós estamos assumindo que o t está em R e o x está num certo espaço vetorial de dimensão finita, portanto estamos aqui num Rn mais 1. Portanto, isto aqui é uma aplicação do teorema do valor médio para aplicações diferenciáveis. Então, pelo teorema do valor médio, nós sabemos que f de x menos f de y, f calculado em dois pontos, tem uma diferença que é dominada pelo supremo da derivada da aplicação f, né, nesses dois pontos, e entre esses dois pontos, ao longo daquela linha que une os dois pontos, e, portanto, isso, né, vezes a diferença, o módulo da diferença dos dois vetores extremos. Okay? Portanto, isto aqui é exatamente, uma vez que eu suponho que f é limitado, tem derivadas parciais limitadas, então tenho esta limitação. Ok? E dizemos que, naturalmente, uma função é localmente lipschitziana
se cada ponto no nosso domínio tem uma vizinhança onde ela é lipschitziana, para alguma constante de Lipschitz. Assim, se a derivada é contínua, se a derivada de uma aplicação diferenciável, se a derivada é contínua, então f é localmente lipschitziana. Okay? Porque se o ômega, o seu domínio é um aberto, num Rn, então ele é localmente convexo, porque as bolas são convexas. Se a aplicação diferencial, a derivada é contínua, então para algum epsilon, nós temos que uma certa bola está contida no nosso aberto, né? E vai ser limitada nessa bola para alguma constante, por continuidade. Okay? Logo, nessa bola, contida no domínio de ômega, em torno de qualquer ponto, porque eu suponho que o ômega é aberto, nós temos que f, nessa vizinhança, é lipschitziana, seguindo os argumentos anteriores. Corolário, suponhamos que eu tenho um aberto do produto R por E e que a minha função, definida no ômega e com valores no espaço vetorial, dimensão finita, tem derivadas parciais contínuas. Então, automaticamente, para todo ponto do meu aberto, existe uma vizinhança, né, onde eu tenho uma única solução da minha equação diferencial num certo intervalo, né, em torno do tempo inicial. Porquê? Bom, porque se U for vizinhança do ponto T0, X0, da minha condição inicial, tal que f restrita U é Lipschitz e f é limitada nesse intervalo, ok? Tomemos um alfa suficientemente pequeno, de tal forma que o produto, né, do intervalo T0 menos alfa, T0 mais alfa, vezes uma certa bola, né, vezes uma certa bola em torno de x0, esteja contido em U, né, e suponhamos que o B, o raio da bola, é alfa vezes M, em que M é a limitação da função da vizinhança. Okay? Se eu fizer o alfa bem pequenininho, isto sempre vai estar contido na vizinhança, ou seja, qual for a vizinhança, né? Porque eu faço, quando o alfa é pequeno, tudo isto encolhe, né? Os raios em torno do T0 e do X0, eles encolhem, portanto, eu sempre garanto que isto está contido numa vizinhança arbitrariamente pequena de T0 e X0. E agora, uma vez feito isso, aplicamos a primeira versão do teorema de essência e unicidade, que nós vimos, o enunciado, né? Encaixamos tudo isto aqui. Tenho o Lipschitz, tenho a limitação, né? E tenho as constantes que eu preciso. Como é que nós provamos o teorema de Picard? Então, nós sabemos que precisamos encontrar uma solução deste tipo. Uma função que satisfaça esta relação. Então, reparem, esta função isto aqui pode ser entendido como um ponto fixo. Definam esta função, a função que pega na função φ, e em T, a nova função f de φ passa a ser x0 mais o integral de t0 até t de fs φ ds ds. Okay? Isto é um operador num espaço de funções. Vocês pegam uma função φ, definida num certo intervalo, com valores no espaço vetorial, e definem a nova função f de φ como sendo aquela função que no tempo t vale x0 mais o integral de t0 até t de fs, φs ds. Portanto, vocês usam a função que vocês têm inicial e esta fórmula para criar uma nova função. Isto é um operador no espaço de funções. Só que agora nós precisamos, e reparem, né, este operador, né, que está aqui, um ponto fixo é exatamente uma função φ que satisfaz, colocam a função φ no lugar do x aqui, ela vai satisfazer a equação diferencial. Ok? Então precisamos arrumar um ponto fixo para este operador. Mas é preciso escolher muito bem a classe de funções para que a expressão acima,
esta expressão, seja um operador bem definido. Okay? Tenho que definir muito bem quais são as funções que eu vou usar, qual é o domínio, e mostrar que ao iterar, né, ao calcular a imagem deste operador, eu obtenho uma função que cai no mesmo domínio com que eu comecei. Certo? Então, podemos assumir, em geral, que no teorema de existência e unicidade para a solução da equação diferencial, podemos assumir que a equação é autónoma, isto é, da forma x' igual a g de x para alguma função lipschitziana. Porquê? Porque, ou seja, com esta simplificação, eu jogo fora o parâmetro t, essencialmente, nas minhas considerações. Posso fingir que a equação é sempre autónoma. Porquê? Porque há uma mudança de variável que nós podemos fazer. Nós podemos transformar x' igual a ftx neste sistema. T' igual a 1 e x' igual a ftx. E, portanto, posso escrever x grande linha igual a g de x grande, em que o x grande é tx e o g de x grande é 1,ftx. Ok? Então obtemos com esta transformação, okay, eu simplifico o meu sistema, eu aumento a dimensão dele, né? Mas eu posso fingir que eu tenho um sistema autónomo. Okay? E como eu só vou precisar de resolver para provar o teorema, vou precisar de resolver tudo numa vizinhança, né? Aí eu vou trabalhar com esta simplificação. Que de fato não é uma simplificação só de notação. Okay? Então, desta forma, reparem que o gzão, a nova função g, em x1 menos o gzão de x2, de fato é 0, f de t1x1 menos f de t2x2. E, portanto, a g é Lipschitz se e só se a f é Lipschitz. Okay? Eu reduzo a verificação de Lipschitz, né, da propriedade de Lipschitz, ao caso da f, e, portanto, esta transformação elimina o t da nossa notação, ficamos com um sistema mais simétrico e elimina e mantém, né, a condição de Lipschitz, certo? Nós não perdemos essa informação se nós começarmos com f Lipschitz. Finalmente, as funções que podem ser soluções são deste tipo. São funções definidas num intervalo t0 menos alfa, t0 mais alfa, com imagens numa bola em torno de x0, de raio delta. E temos também que φ de t0 é igual a x0 sempre, nós queremos essa condição inicial. Né? E agora nós precisamos escolher o alfa, este raio aqui, e o delta, o raio da bola aqui, de tal forma que a imagem destas funções seja invariante pelo operador f, pela transformação f. Okay? Notemos que, observem que agora f só depende de x, né, por causa da transformação que eu fiz antes. Isso vai nos simplificar um pouquinho. Observem que a transformação aplicada na minha função inicial, minha tentativa inicial φ, no tempo t, menos o condição inicial x0, em módulo ela pode ser escrita simplesmente como esta integral, a integral de f φ de s ds, de t0 até t, e isto é dominado por m, que é o valor máximo da f, né, vezes t menos t0, porque simplesmente, né, o módulo do integral, a norma do integral é menor ou igual que o integral da norma, etc. Então, eu suponho que a f é limitada por m neste intervalo. E isto é, t menos t0 é dominado por alfa, né, porque eu estou neste intervalo. Okay? Então, basta que, para eu garantir que a imagem da nova função caia no intervalo, caia na bola, né, de raio delta em torno de x0, basta-me mostrar que, desta relação, que o m alfa é menor que delta, para podermos aplicar aí novamente a f à nova função. Ou seja, eu pego na φ e isto aqui mostra que a f de φ é uma nova função que ainda cai neste mesmo espaço. Ok? E eu vou aplicar de novo, né? Eu posso aplicar de novo a minha função. Assim,
Se o alfa for menor ou igual que um certo valor A e o delta for menor ou igual que um certo valor B, que é o raio inicial, né, e o domínio inicial que nós temos para a nossa f, nós também devemos ter que o alfa tem que ser menor que B sobre M para satisfazer esta relação, uma vez que o delta é menor que o B. Né? Ou seja, eu posso tomar alfa como o menor número entre A, por causa desta relação, e B sobre M, por causa desta relação. Isto está de acordo com o enunciado do teorema. Então isto já nos dá uma ideia de por que razão aparece aquela relação lá. Okay? Aparece precisamente para garantir que esta transformação, né, leva funções com este domínio e com esta imagem, a imagem contida neste conjunto, em funções que têm o mesmo domínio, né, que são contidas, que têm o mesmo domínio e que têm imagem no mesmo espaço. Tomemos então o conjunto das funções φ com domínio e alfa, imagem em BB, a bola centro x0 raio B, funções contínuas que em T0 valem sempre x0. Então, no conjunto todas essas funções. Okay? E vamos tomar aqui, são funções contínuas, vamos tomar a norma do supremo, ou seja, a norma da convergência uniforme, e isto é um espaço métrico completo. Okay? Isto é um resultado de análise. Observem que o I-alfa e o BB são compactos. Nós estamos assumindo que isto aqui é um intervalo fechado, estamos assumindo que isto aqui é uma bola fechada. Tá? Desta maneira, o operador f de x em x fica bem definido. Okay? O f de φ é contínua, se φ está em x, porque é simplesmente uma constante mais um integral, né? E os domínios estão bem definidos automaticamente pela construção do valor alfa que nós escolhemos. Okay? Por causa dos argumentos anteriores. E vamos agora mostrar que f é uma contração do espaço x com a métrica da convergência uniforme. Para verificar que é uma contração, nós pegamos duas funções, dois elementos do nosso espaço x, e calculamos a diferença dessas funções no mesmo ponto. E então vamos tomar o supremo, né, em t. Isso dá-nos a distância entre elas na norma da conversão uniforme, na norma do supremo. Então, a diferença dos valores das funções é dado por, cada uma dessas funções, cada uma dessas transformações é x0 mais o integral. Quando eu subtrair o x0 cancela, eu fico com o integral de uma diferença, o integral de f em φ1 menos f em φ2. De t0 a t. Isto é menor ou igual que o integral da norma de f de φ1 menos f de φ2 em S, de t0 até t. E como esta f é Lipschitz, eu suponho que ela é Lipschitz, então isto é menor ou igual que uma constante, vezes φ1 de S menos o φ2 de S. Ok? Mas isto é menor ou igual que o supremo no intervalo I alfa, no intervalo que vai de T0 menos alfa a T0 mais alfa, e o supremo da norma de φ1 de S menos o φ2 de S, que é a norma, é a distância, né, da convergência uniforme. Distância uniforme aqui. Vezes a constante e vezes T menos T0. Como o T está no intervalo I alfa, então T menos T0 é menor que alfa. Okay? Então isto é sempre menor ou igual que a constante, Lipschitz, vezes alfa, vezes a norma do supremo da diferença de φ1 e φ2. Okay? Então, se k vezes alfa for menor que 1, temos uma contração. Okay? Já daria uma contração se k vezes alfa fosse menor que 1. Mas nós não podemos garantir que k vezes alfa é menor que 1 em todas as circunstâncias. Né? Nós não conhecemos o valor de k e não conhecemos o valor de alfa. Então, precisamos de
fazer um argumento extra para garantir que sempre vamos ter contração. Então, nós conseguimos fazer isso se eu repetir este processo. Eu, em vez de calcular uma imagem da f, eu calculo várias. Isso é o que nós chamamos iterar f. Já temos que temos esta relação para a diferença, né, das funções que são imagens por f. Vamos olhar a imagem da imagem. Então, se eu agora olhar a imagem da imagem, isto é f de φ1 menos a f da f de φ2. Então, eu vou aplicar esta mesma relação, mas a f de φ1. Então, isto é esta norma aqui, é exatamente a norma do integral de t0 até t de fzinho aplicado, em vez de aplicar a φ1 ou a φ2, eu aplico a f de φ1 e a f de φ2, como está aqui. Ok? Agora, repito o argumento. Neste ponto eu uso que a fzinha é Lipschitz, então aparece uma constante, vezes a diferença entre a f de φ1 e a f de φ2. Mas nós já calculamos esta diferença que está aqui dentro, está aqui em cima. É só substituir, então vai aparecer o quadrado de k, aparece o segundo k daqui, vezes t menos t0, vezes a norma da diferença φ1, φ2, a norma do supremo. Isto aqui agora é uma constante, vai sair a constante vezes o k ao quadrado, e o integral de t menos t0, de t0 até t, é simplesmente t menos t0 ao quadrado sobre 2. Então temos agora esta dominação para o f2. Em geral, né, por indução, não é complicado provar que a enésima iteração, f da f da f, etc., n vezes de φ1 menos a correspondente de φ2, tem uma diferença que é dominada pela norma da diferença, a norma do sup da diferença de φ1 com φ2, vezes k elevado a n, t menos t0 elevado a n sobre f fatorial. Certo? Porém, eu sei que estes termos que estão aqui, somados, formam uma série convergente, que é a série da exponencial. E mais ainda, para todo o t, né, isto é convergente em compactos. Então, significa que em compactos, o termo geral da série está convergindo para zero. Okay? Então, para n suficientemente grande e para o t em um intervalo compacto, t0 menos alfa, t0 mais alfa, este termo que domina esta diferença aqui vai ter que convergir para zero quando n é grande e, portanto, vai ser menor do que 1 para um certo n grande. Ou seja, Fn, o iterado do meu operador n vezes para algum n, vai ter que ser uma contração. Okay? Isto garante que a minha iteração, a minha iterada, tem um único ponto fixo e, portanto, temos uma solução da equação diferencial ordinária inicial, como a gente queria, e mais ainda, temos unicidade, porque o ponto fixo é único pelo teorema do ponto fixo das contrações. Okay? Como um pequeno corolário, se eu tiver uma f lipschitziana num certo espaço, que é um espaço produto imediatamente, né? Então tenho uma única solução para a minha equação diferencial x' igual a f de x. Qual é a única diferença aqui? A diferença é que, em vez de eu tomar o ômega como um aberto dentro de um espaço produto R vezes E, eu tomei exatamente uma faixa. Eu tomei exatamente o produto de um intervalo vezes o espaço. Okay? Então, neste caso, nós garantimos automaticamente o quê? Nós garantimos que a solução está definida em todo o intervalo onde a f está definida. Okay? Enquanto que antes nós dizíamos toma um ponto, né? Então existe uma vizinhança da condição inicial onde a solução está definida. Aqui nós garantimos que a solução fica definida em todo o intervalo de definição
da equação diferencial automaticamente. Porquê? Porque nós não temos restrição em ômega na direção do espaço vetorial. Então eu posso tomar o meu espaço x, o espaço de funções, como o conjunto das funções contínuas do intervalo AB no espaço vetorial E, de tal forma que φ de t0 é igual a x0. Só isso. Okay? Não preciso de incluir mais condições. Não preciso de incluir, eu quero que as φs tenham uma imagem contida numa certa bola. Não tenho restrição na imagem da minha função. E, portanto, eu posso definir o meu operador deste jeito, né? E automaticamente o ponto fixo único sai pelo mesmo argumento. O f aplicado consigo mesmo, composto consigo mesmo n vezes, é uma contração para n grande. Okay? Mas agora todas as φs têm domínio AB. O domínio ficou fixado. Okay? Eu não tive que mexer no domínio, reduzir o domínio da minha função teste, okay? Para poder garantir a iteração, né? A repetição da aplicação do operador, para depois achar o ponto fixo. Eu posso trabalhar com o domínio completo, neste caso particular. Okay? Então, em particular, este corolário se aplica no caso das equações diferenciais lineares, não autónomas mesmo, certo? Nós já vimos que estas equações têm sempre uma solução única, né, com o domínio, que é exatamente o domínio onde eu tenho definido a aplicação A de t e a B de t. Okay? Vimos por outro método. Nós estamos só dizendo aqui que por este método também podemos concluir que estas famílias de equações diferenciais, estas classes de equações diferenciais, têm sempre uma solução única. Okay? Com A de t e B de t contínuos. Tá? Vamos agora olhar o enunciado do teorema da contração uniforme.